Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1. Se você ainda não assistiu o sermão da semana passada, te convido a entrar lá no nosso canal no YouTube. Todas as pregações estão sendo postadas lá. Também no Spotify, você consegue escutar também, quem sabe aí quando você está fazendo sua academia, lavando as vasilhas, né? Indo para o trabalho. Você pode colocar lá e acompanhar todas essas pregações. Manda para as pessoas, evangeliza lá, fala assim, escuta essa pregação aqui. Essa série de Gênesis é uma série que vai nos ajudar muito a trabalhar princípios fundamentais da nossa fé, de como nós entendemos o nosso Deus, de como nós entendemos a obra de Deus e como Ele está organizando ali o plano de salvação. Como é importante nós termos um bom entendimento do livro de Gênesis, para que nós possamos entender aquilo que Deus está fazendo, como que Gênesis conversa com Apocalipse, né? Eu nunca li Apocalipse porque é muita coisa, eu tenho até medo de abrir lá em Apocalipse e ler, mas quantas coisas nós vemos ali naquele último livro que estão presentes aqui e podem nos ajudar ainda mais, né? Então, Gênesis capítulo 1, eu preguei o versículo 1 na semana passada, a gente vai começar do versículo 2, então, até o versículo 25. A palavra de Deus diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde, manhã e o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, erva que dê em semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã, terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para a estação, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã e o quarto dia. E disse Deus: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã e o quinto dia. Versículo 24. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme as suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Amém.
Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e de tudo que nós conseguimos ver, das coisas visíveis e invisíveis, o Senhor que criou todas essas coisas com beleza, com propósito, o Senhor que é o Deus criativo, o Deus que sustenta todas essas coisas, é o Deus que também pode abrir a nossa mente, o nosso coração para entender a palavra do Senhor, e que ao sair aqui essa noite, desse culto, nós possamos sair daqui maravilhados com quem Tu és, que ao olhar para a criação, para olhar cada um dos Seus atos de criação, nós possamos glorificar o Senhor, assim como nós cantamos essa noite, como as montanhas se dobram diante do Senhor, nós possamos nos dobrar também, para louvar e reconhecer o único Deus verdadeiro e poderoso. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente trabalhou no domingo passado sobre a ideia de um Deus que é o Criador de céus e terra. Gênesis 1 é essa ação de Deus, né? Essa fala que diz, Deus fez todas as coisas, Deus criou céus e terra. Agora nós vamos entrar então em como Deus fez todas essas coisas. E por mais que a gente não tenha alguns elementos aqui, não saiba exatamente de onde surgiu, nós sabemos que isso também é criação de Deus. E como alguém que se muda para uma nova casa, ou alguém que organiza um novo espaço, Deus agora está organizando o mundo criado. A ideia do John Walton, né, de que o que está acontecendo aqui não é a explicação de como essa casa foi construída. Imagine você, se você participou dessa parte da nossa história aqui da igreja, quando nós chegamos aqui nesse prédio, nós estávamos para comprar esse imóvel aqui, e aqui funcionava uma parte da escola integrada, e aqui estava uma bagunça, estava verdadeiro um caos, não estava vazio não, mas era um caos isso aqui, sujo, as paredes sujas, os móveis improvisados, e quando eu entrei aqui eu comecei a ver, eu falei, aqui vai ser a sala Kids, eu acho que a gente pode tirar essa divisória, vai caber aqui tantas pessoas, a gente compra mais cadeiras, a gente tinha umas poucas cadeiras, sistema de som aqui, aquela sala pode ser uma sala de atendimento, e a gente começou então a ver, e quando a gente se mudou para cá, a gente começou a organizar, dar sentido para os espaços, dar propósito e nomear. Aqui vai ser o salão, aqui vai ser a sala Kids, aqui vai ser uma sala de atendimento pastoral, e a gente começou então a dar sentido para esse prédio, e então ele se tornou a Igreja Missão 1618, o prédio da instituição, né? A Missão 1618, aqui Deus está fazendo algo muito semelhante, né? Ele está pegando um mundo criado, Ele é o autor, a Bíblia fala isso várias vezes, o mundo que Ele criou, e agora Ele está colocando em ordem todas as coisas, e para que isso tenha um objetivo, um propósito final. Inclusive, o próximo domingo a gente completa esse sermão, porque quando a criação do homem vem, então, à tona, nós percebemos que todas essas coisas são criadas para que o homem possa, de alguma maneira, desfrutar, para que ele possa governar e para que ele possa ver nessas coisas o Deus que criou todas essas coisas, prestar, então, culto. Então, é assim que a gente vai caminhar. Não quero que vocês façam uma leitura do texto de Gênesis como se a gente estivesse tentando provar a realidade pelo texto, como os cientistas fazem, que vão examinando os processos moleculares, formação de gases, as estruturas. Seria muito errado a gente olhar para o texto dessa maneira, tanto que o autor de Gênesis, ele vai ter essa liberdade de, ao escrever, mudar as coisas de lugar, né? O Altkin vai dizer que ele vai descronologizar, né? Não necessariamente ele vai descrever como cada coisa aconteceu no seu tempo. Uma dificuldade que a gente tem quando lê Gênesis por exemplo, essa ideia de dia e noite, antes de sol e lua, né? Porque você fala assim, Deus criou dia e noite, mas só depois, lá na frente, que Ele vai criar o quê? Sol, lua, né? Tipo assim, não existiam essas coisas, e para a gente sabe, a marcação do nosso tempo é fundamental que a gente entenda como que funciona a questão do nosso planeta em relação ao Sol. Hoje a gente tem essa noção de que o planeta está orbitando o Sol e a Lua orbitando o nosso planeta. Quem está lendo o texto bíblico não está nem um pouco interessado nisso. Não está interessado em descobrir a estrutura do planeta.
ele está preocupado em conhecer aquele que criou todas as coisas e chama o povo. Porque se a gente está indo numa linha de raciocínio aqui, de que as pessoas que estão pela primeira vez lendo Gênesis, lendo os textos do Pentateuco, é o povo recém-formado de Israel, isso é fundamental. Porque como Deus está chamando o povo de Israel, liberto do Egito, provavelmente é esse povo que está tendo os primeiros contatos com os escritos, apesar de já escutar as histórias soltas, eles são esse povo que está entendendo que eles agora são uma nação, que faz parte de um grande plano de Deus, e é necessário que eles entendam que esse Deus que chamou eles não está improvisando, mas que a história do povo de Israel faz parte da história de Deus, desde o princípio. Então, Deus que chama Israel, Deus que fundamenta e organiza todas as coisas. Assim como Ele organizou o mundo que nós enxergamos, Ele também está dando sentido e propósito para a nação de Israel, para que também exista em meio às outras nações e nesse mundo de Deus. Né? Eu sei, muita coisa para a gente pensar, por isso que eu falei de manhã, falo de novo. Ano que vem a gente começa de novo a turma lá de Teologia Bíblica do curso do IBTM. A gente vai poder, com detalhes, falar. Inclusive essa discussão sobre terra jovem, a terra tem 6.000 anos, ou até milhares, os dias aqui são 24 horas, são eras, é uma questão literária. Todos esses pormenores que são interessantes e faz parte do nosso estudo do texto bíblico, eles precisam de um pouco mais de tempo para que a gente possa discutir, para que a nossa cabeça não entre em parafuso. Qual é o sentido geral desse texto aqui? O sentido geral do texto é que o autor está tentando nos apresentar mais Deus do que explicar os processos de como esse mundo passou a existir, entendeu? Tanto que o povo que vive aqui na concepção do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, não sei se você sabe disso, até alguns anos atrás, a gente não acreditava nessa coisa de planeta, né? Um planeta, uma terra esférica, né? A gente acreditava exatamente como as pessoas da Bíblia aqui acreditavam, que havia uma realidade, um domo, uma coisa a gente estava dentro de alguma coisa, abaixo de nós era uma coisa misteriosa, águas, abismo, né? Qualquer coisa que está fora também, não existe possibilidade de fora, porque até as estrelas pertencem à realidade disso aqui, né? Aqui a gente lê o texto falando sobre isso, né? As estrelas são colocadas nessa realidade que Deus está criando, como luminares também, para iluminar, para marcar. A gente sabe que não. A estrela, elas são sóis, isso aqui ninguém está pensando nisso aqui na Bíblia, então você não deve fazer uma leitura desse tipo das Escrituras, cientificista demais, senão você vai se perder no sentido do texto. Né? A ideia do escrito aqui é para que você veja, você atribua sentido teológico à realidade, entendeu? Assim como uma pessoa que lia isso aqui, olhava para as montanhas, olhava para os mares, olhava para a criação, para a complexidade da vida, e ele pudesse, então, olhar para essas coisas e não ficar demasiadamente fixado naquelas coisas, mas pensar, quem foi que criou isso? Quem deu sentido, sabedoria, propósito? Quem programou, inclusive essa linguagem de programação não faça parte da Bíblia, mas quem fez com que as coisas fossem exatamente do jeito, os animais se comportassem dessa maneira, o passarinho desse jeito, é isso. Então, eu espero que você saia, pelo menos essa noite, com um pouco mais de qualidade para poder contemplar o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que criou toda essa realidade. É verdade. Eu não acredito, né, que isso aqui é um acidente cósmico, a realidade é um acidente cósmico, Não, eu acredito na intencionalidade de Deus de fazer todas as coisas como elas exatamente são agora. A gente consegue olhar para fora, para o tempo nosso, ver o mundo coordenado, ordenado, perfeito, né? Como se fosse Deus ali coordenando todas as coisas, e eu olho para as Escrituras e vejo como que Deus foi fazendo e aquilo que Ele está mostrando aqui. Eu lembrei de uma cena, início do ano a gente estava lá onde que a gente estava lá? Não, lá em Ipanema, lá, né? Vendo o pôr do sol, lá na Lapa, na Lapa não, no Arpoador, né? O famoso pôr do sol no Arpoador. Aí todo mundo esperando, né? Aí todo mundo aí começou a juntar milhares de pessoas. Eu falei, gente, nunca vi tanta gente eu sei que vai acontecer daqui a pouco, eles vão começar a aplaudir o sol, não é isso? E aí aquela coisa maravilhosa, linda, aquele pôr do sol, aquele fim de tarde. E aí eu falei assim, não tem como aplaudir o sol, eu vou começar a glorificar a Deus aqui, porque quem é o Deus que criou isso tudo?
essas montanhas, esses mares, essa complexidade toda, essa beleza, o vermelho, o roxo, o laranjado, como que Deus fez todas essas coisas, nos deu capacidade de contemplar. A experiência, como você deve desfrutar da beleza do mundo, não é simplesmente falar, não, Tiago, você não está vendo vermelho, você não está vendo, o céu nem é azul, isso é um processo, eu não quero, eu quero lá saber do processo físico, da física que ocorre, eu estou vendo beleza, estou vendo, Deus fez essas coisas dessa maneira para que nós pudéssemos contemplar quem Ele é, essa capacidade de ver beleza na criação, sentido, propósito. Você não pode olhar as coisas assim como se isso fosse simplesmente ali agitação química dos gases, da matéria. Não, você foi criado para contemplar a obra de Deus como esse quadro pintado que a gente cantou aqui. Um quadro pintado que mostra para a gente o amor de Deus por nós e como Ele é glorioso. Cada detalhe, cada estrela, cada cor de uma flor, de uma planta, o movimento dos pássaros, tudo isso deve servir de sinal para que você possa se voltar para Deus e o adorar, e reconhecer graça, porque o tempo todo Deus está chamando a nossa atenção para Ele, para esse amor. Vocês estão me acompanhando aqui? Perceba bem, os versos aqui de Gênesis, versículo 2, olha lá, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A ideia de que a realidade sem sentido é trevas, né? Abismo, né? É caos. Isso não significa que Deus não estava lá. O planeta ainda não tem sentido, as coisas não estão colocadas em seu lugar, elas estão misturadas, as trevas, as águas, as coisas, elas estão todas sem sentido. Então, assim como para as pessoas do mundo antigo, os egípcios antigos, a coisa passava a existir quando ela ganhava propósito, quando ela ganhava uma utilidade, uma função no mundo. Até então, pense, por exemplo, na mitologia lá nórdica, lá, né? O mar é o desconhecido. Então, enquanto eu não exploro, enquanto eu não conheço, não existe. É a mesma lógica dos europeus aí, conquistando as terras, né? Então, o Brasil não existe, a América do Sul não existe. Só existe a partir do momento que eu tomo consciência, que eu dou sentido para essa coisa. Então, tudo antes não importa. O que importa é agora. Agora é que eu nomeio, agora é que eu falo, agora é que eu digo, isso servirá para essas coisas. Então, olha só, o autor de Gênesis está explicando como as coisas elas passam a existir a partir dessa perspectiva. Como Deus vai dando propósito a todas essas coisas. Propósito para os mares, para o céu, para os animais terrestres, os animais aquáticos. Como eles vão ganhando sentido nesse mundo de Deus e eles vão passando a existir. Eles vão passando a compor essa realidade que Deus está fazendo para a humanidade desfrutar. Deus estava lá, o Espírito dele se movia, como uma ave que vai pairando, né, sobre a água, né? Deus está lá. A ideia de que, por exemplo, nós vemos isso no texto do Êxodo, de que quando eles estão construindo uma tenda, depois eles vão construir o tabernáculo, as coisas vão sendo colocadas no lugar e o Espírito de Deus está preparando aquele ambiente para que aquele ambiente possa ser um lugar de encontro com Deus, um lugar de culto, um lugar onde a adoração possa ser feita. Então, se a gente pensar que o Espírito de Deus está preparando esse novo mundo que vai ganhar sentido como o lugar da habitação de Deus, tudo pode fazer mais sentido para a gente. O que Deus está fazendo, na verdade, no meio de todo esse universo criado, existe um lugar especial, onde Deus repousará a sua presença, onde Ele vai colocar as coisas no lugar e colocar, inclusive, coisas e pessoas para que ali possa haver culto, não desse jeito que nós estamos falando, mas encontro com Deus, onde Ele vai assentar a sua majestade, a sua glória, a sua presença, e esse mundo então passa a ser o mundo que é conhecido como templo de Deus, santuário de Deus, casa de Deus, né? Então tudo isso vai ser explicado no momento devido, mas que você imagine isso, né? De que o mundo não está sendo criado numa aleatoriedade, como se Deus estivesse aquém ou de fora. Pelo contrário, Deus está preparando uma realidade para que Ele possa habitar dentro dessa realidade. É por isso que a gente prega o Evangelho, e muitos dos profetas faziam isso, né? De que a glória de Deus precisa encher o quê? Toda a terra. Por quê? Porque toda a terra é esse grande santuário, esse templo de Deus.
né? E quais são os itens desse santuário, os itens, quais são os móveis, os objetos desse templo? Está aqui, ó, sol, lua, vegetação, animais, mar, terra, cada coisa sendo colocada no seu lugar para que Deus possa de fato viver, né, nesse meio. Então, a gente poderia pensar dessa maneira. Para você não ficar uma coisa muito solta aqui, eu sei que esse sermão talvez seja um pouco disso, eu queria explicar para você duas partes aqui, duas divisões que nós podemos fazer no texto. A primeira é explicando os 3 sistemas aqui que aparecem no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Né? Se você quiser passar rapidamente o olho assim, você vai conseguir ver isso. Né? No dia 1, o tempo é criado, no dia 2, o clima é criado, e no dia 3, o alimento é criado. Né? O tempo, né, é criado quando Deus separa a luz das trevas, né? Ele separa a luz das trevas, e a primeira função da vida. Então Deus diz, haja luz, e depois separa a luz das trevas, para que o tempo seja criado, para que esse mundo exista dentro de um tempo, né? O clima é criado no dia 2, a separação das águas e a criação do firmamento estabelece o sistema climático, né? Então, a ideia de que as águas são separadas, né? Agora você tem mar, você tem águas em cima, né? A atmosfera, é isso. O cara do mundo antigo, ele via isso, né? Ele olhava para o céu e falava, tem água no céu, tem água na terra, a água da terra é o mar, os rios. E o que o autor de Gênesis está falando é o seguinte, quem está ordenando essa água que molha a plantação, essa água que fica ali para a navegação, onde é a habitação da vida marinha, né? Quem que está fazendo isso? Quem está dando sentido para essas coisas? Deus. Né? No dia 3, então, ele organiza a terra seca e prepara para o surgimento de plantas, né? E para iniciar a função, inclusive das plantas, poder ter o ambiente para que elas pudessem crescer, frutificar, né? E multiplicar. A gente vê a ideia do tempo, do clima, da alimentação. No segundo momento, a gente consegue perceber, no dia 4, o sol e a lua e as estrelas, né? Eles vão surgindo como uma espécie de funcionário dessas coisas, funcionário do tempo, funcionário do clima e funcionário ali para cultivar, né, para cuidar desse sistema de alimentação geral. Aí o sol e a lua, as estrelas, eles são instalados nesse mundo, né, para governar, né, para marcar as estações, os dias, os meses, os anos. Né. É a função que o sol e a lua, inclusive essa sol e lua, né, nem vai aparecer exatamente assim, fala astro maior, o autor vai evitando usar o nome sol, lua, porque isso eram divindades, né? No mundo antigo. O autor de Gênesis quer deixar claro que sol, lua, estrela, mar, rios, florestas, animais, não são deuses. Deus é o criador de todas essas coisas, e essas coisas são objetos ou seres criados, e são subordinados ao próprio Deus. É isso, para quem está lendo naquele momento, que vive em meio a outros povos, que as pessoas adoram o sol aparece, todo mundo, a lua tampa o sol, a pessoa fala, meu Deus, os deuses estão se voltando contra nós, a lua meia, metade, não sei o quê. As pessoas que têm a relação com a criação como divindade, quando elas começam a ter um entendimento de que essas coisas não são divindades em si mesmo, mas elas foram criadas pelo único Deus. Só existe poder e soberania em um único Deus, e essas coisas, na verdade, elas se encaixam, elas são subordinadas, elas têm um propósito dentro desse grande plano de Deus. Aqui nós temos, então, Deus colocando a nossa mente, nossa fé e nossa religião, se podemos dizer assim, no lugar, o nosso coração no lugar, né? O sol, a lua, no dia 5, as criaturas marinhas, as aves, né, elas ocupam a esfera do clima e das águas, né? Por exemplo, a ideia de monstros marinhos, né? Coisa também que os mitos antigos diziam que os monstros marinhos, as criaturas marinhas, elas não se subordinavam nem aos deuses, né? Então, os semideuses aí, quando eles navegavam, e era da proteção, existia um tipo de bicho ali nesse mundo da existência ali que não se subordinava nem aos deuses. Os deuses precisavam travar lutas, batalhas, né? Os monstros que viviam no subterrâneo, né? O texto de Gênesis está dizendo que Deus domina e governa até sobre esses monstros que a gente não consegue nem
denominar, dar nome para eles, até sobre os mais distantes a esses seres, Deus os criou com um propósito e colocou eles ali. Então, eles estão subordinados a um único Deus verdadeiro também. Até mesmo esse mundo caótico dos mares, né? Até esse mundo caótico, Deus governa também. E por fim, no dia 6, os animais terrestres, né? E depois os seres humanos são criados, né? Eu deixo os seres humanos para domingo que vem, mas até a ordem nos animais, né? Os animais domésticos, quem são os animais domésticos, né? A vaca, o gado, a galinha, esses animais que a gente consegue cultivar, né? Manusear eles, para que eles possam produzir ali alimento. Não é que Deus está criando aqui um gato, um cachorro, né? A ideia de doméstico, assim, o meu pet, não, né? Mas é a ideia de que existem animais no nosso planeta em que nós conseguimos com uma maior facilidade manusear, e outros que é complicado. Uma onça pintada, por exemplo, é bem difícil de você manusear esse bicho, né, e falar assim, é um animal. Não, há animais ferozes, há animais que estão, apesar da humanidade ter autoridade sobre todos eles, né, o texto está dizendo que existem esses tipos de animais e mostrando que como existe ordem em todas as coisas, né, como existe beleza em todas as coisas, nas aves, nos animais, nem todos são do mesmo tipo, nem todos são dos mesmos tamanhos, cores, nem todos têm a mesma função. Há uma diversidade de animais, de coisas, de planeta, de planta, de árvores. A árvore é plantada lá, ela produz 100 sementes, que nasce mais 100 árvores, e a vida vai seguindo a ordem de Deus, e vai seguindo o programa de Deus para que esse mundo possa ser o lugar da habitação dele. Quem tirou isso de nós? Essa capacidade de enxergar a realidade como uma ação criativa de Deus, como um quadro que Deus pinta para chamar a nossa atenção, para glorificar Ele. O pecado, a gente vai trabalhar isso no momento devido também, né? Mas eu queria fazer esse recorte aqui, eu fiz isso pela manhã também. Na nossa teologia, na teologia da igreja evangélica, a gente foi ensinado a ignorar a criação de Deus, né? Então, qualquer coisa que pareça que a gente está desfrutando da criação é pagão, isso não é coisa de crente. Crente, o negócio dele é o quê? Culto, oração, aqui reunir, programação. Então, dificilmente você vai ver uma igreja envolvida com o nosso planeta, né? Sei lá, lutando por preservação de fonte nascente. A gente vai dizer que isso é coisa o quê? Gente de esquerda, né? Do Greenpeace lá. E a gente vai terceirizar essa causa do planeta, dos animais, da criação no geral, a própria ciência, né? Essa próprio desenvolvimento de ciência, de tatear mesmo, de olhar para as coisas. A gente vai falar que isso é coisa de gente que é ateu, gente que não crê em Deus. E assim a gente vai terceirizando todas essas coisas que foram colocadas aqui, desde o princípio, para o quê? Para o nosso governo, para que a gente pudesse cuidar e cultivar de alguma maneira. Né? Então o Evangelho ele tem que ganhar isso na gente, né? A nossa capacidade de se relacionar não somente com o povo redimido de Deus, mas também com o mundo que Deus está redimindo por meio de Jesus. Lembre das palavras do apóstolo Paulo, né? De que a criação, ela geme, ela clama, existe agora um clamor, um gemido, uma oração que a criação faz. Sejam as pedras clamam, né? Qual é o clamor? É que os filhos de Deus sejam manifestados, né? Que Deus termine rápido essa obra neles, glorifica eles. Por quê? Porque depois da glorificação nossa, dos seres humanos, o próximo passo é esses céus e terra também ser o quê? Glorificado, né? A ideia de novos céus e nova terra que vai aparecer nas escrituras aí, nos estudos de Pedro, em Apocalipse também. Você vê, normalmente a gente prega o evangelho para a gente como se a gente fosse salvo dessa realidade para um lugar espiritual e material. Mas, na verdade, o que Deus está preparando para as últimas coisas é uma nova realidade que é material. Você não vai ser um fantasma vivendo num céu que você não consegue encostar, num cheiro, cor, né? Foi pregado para a gente um evangelho de que a gente é salvo, todo mundo fica com a roupa branca igual um fantasma, né? E é a eternidade, né? Por isso que muita gente não deseja converter mesmo. Fala, meu Deus do céu, eu vou ser um fantasma, eu não vou ser. E na verdade a gente esquece a ideia de nova criação, né? De que Deus está preparando um novo povo para um novo mundo, né?
Para que possa o quê? Para que essa adoração, ela possa ser completa e muito mais extraordinária do que era no início. Então, se o início é bonito, o final é muito mais, porque o final, ele passa pelo sangue de Jesus, que redime todas as coisas, que agora ganha um novo significado e sentido por meio da cruz de Cristo, entendeu? Então, a nossa cabeça não está acostumada a pensar dessa maneira, que a gente só está acostumado a pensar o quê? Vamos salvar as pessoas e salvar a alma delas. Então, corpo, matéria, beleza. Você vê como que as igrejas evangélicas, elas são uma caixa, né? Um Araújo é mais bonita que uma igreja, porque é estética, cor, forma, isso é estranho para a gente chega numa igreja dessa, vê um quadro ali, falando, não, adoração, idolatria, né? Porque você não consegue ver beleza, você não consegue ver um vitral, você não consegue ver um jardim. Inclusive, queria clamar aos irmãos aí, quando a gente chegou aqui, a gente deu um grau no jardim, né? Nós estamos precisando voltar a fazer essas práticas que ornamentam os lugares que a gente habita, assim como Deus ornamenta o lugar que Ele também habitaria juntamente com a sua criação. Então, beleza faz parte dos propósitos de Deus, sentido, criatividade, né? São tantas coisas para a gente poder nomear: sol, lua, estrelas, os seres, os animais, todos eles vão embelezando esse mundo que está sendo criado, né? E que vai culminar com a mais bela das obras de Deus, que é a criação do ser humano, né? Então, você consegue pensar sobre isso, né? Como que você pode reagir ao texto sagrado nessa noite? Como que você pode começar a contemplar a obra de Deus a partir de agora, a partir dessa perspectiva do sentido, né? Eu lembro que eu estava fazendo a trilha, contei essa história de manhã, aí estava eu, o João, o Wilker, quem mais estava com a gente? A Carla e a Ana, né? Era mesmo, era. E a gente conversando ao longo do caminho, não era isso? E a gente, cada coisa que passava na nossa frente, quase que a gente não andava. Meu Deus, esse raio caiu aqui nessa árvore, o que aconteceu? Meu Deus do céu, essa pedra, esse animal, esse curso do rio, e a gente orando ali, exaltando a Deus, e meu Deus do céu, o senhor é sábio, que Deus é maravilhoso, olha só, que sabedoria de colocar essa coisa aqui, de colocar essa cor nessa outra coisa, de dar um sentido, como Deus ordena e sustenta toda essa realidade. Talvez seja isso que você precise mais na sua vida, em vez de ter uma relação com as coisas criadas apenas de uso, de consumo, você comece agora a contemplar. Talvez isso te ajude tanto nos seus dias que você só vê o que? Rotina, só vê trabalho, só vê labuta, só vê suor, só vê sofrimento, o sol quente na sua cabeça. Talvez isso te ajude a olhar para a realidade e ver beleza, e ver graça de Deus, e ver o poder de Deus sustentando todas essas coisas, em coisas simples, como a água caindo do céu, a plantinha que você comprou lá no supermercado, e você pensou que ia morrer, mas nasceu o brotinho, e você fala, cara, vida, isso é vida. Quem dá vida para essa planta? Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que pela sua palavra disse e as coisas passaram a existir, é o mesmo Deus que dá vida para esse brotinho dessa plantinha aqui. Você vê um passarinho, você olha para ele e fala, meu Deus, passarinho, que coisa bonita, olha só como é que eles estão voando, como é que eles se alimentam, como é que um passarinho encontra o outro e sai para buscar comida e volta para o mesmo lugar que é a casa dele. É o que os autores de provérbios, né, os sábios do passado faziam. Eles olhavam para a criação e viam a ordem, a formiga e as coisas se ajuntando, e o rio, e as estações, e a cor do ipê. Pensa para você ver, o ipê tem ipê roxo, amarelo, vermelho, e aí você fala assim, meu Deus, por que os ipê não é tudo a mesma coisa? Por que a folha não é verde e o negócio é amarelo e isso é padrão? Por que existe variedade de cores, de formas? Qual que é o sentido dessas coisas existir? Beleza, Deus está assinando o seu nome em toda a criação para que a gente possa adorar, reverenciá-lo e contemplar a sua sabedoria, a grandeza desse Deus que faz toda a criação de maneira perfeita, que ordena todas essas coisas. Quem sabe você se torne uma pessoa mais sensível à realidade que Deus... Tiago, mas tem guerra, mas agora a cidade está toda encimentada, e agora é um calor, não sei o que e tal. Talvez realmente as coisas estejam difíceis para quem mora aqui, por isso de vez em quando você tem que dar uma fugida, entendeu? Caçar uma roça, caçar uma praia,
para você lembrar que por mais que esse mundo foi afetado com o pecado, e nós seres humanos já destruímos tantas coisas, há tantas outras coisas que ainda nos lembram que Deus controla e governa tudo, que há beleza na criação de Deus, e de que há uma beleza na nova criação que está prestes a se revelar em breve, na vinda de Cristo. Não somente nós seremos completamente transformados, mas também a realidade. Se é belo quando você vai para Arraial do Cabo, quando você vai para Serra do Cipó, quando você vai lá para Ouro Preto, quando você vai lá para não sei aonde, o Renatão que gosta, né, de dar os passeios, né, Renatão? Se é bonito agora, imagine na segunda vinda de Cristo. Quando você lê o Evangelho, quando você vê Deus curando as pessoas, ordenando, quando você vê os ventos escutando Jesus, quando você vê as coisas se interagindo com a pessoa de Jesus, imagine o que Ele irá fazer, logo, logo na sua segunda vinda. De que esse Deus que criou todas as coisas, é o Deus que agora nos prepara para receber o Evangelho e poder celebrar o Deus do Evangelho. Então, por isso que o credo apostólico começa, né? Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. O Deus que nós cremos é o Deus que criou todas essas coisas. E nós podemos prestar culto a Deus quando nós reconhecemos os atos de criação de Deus por toda essa realidade. Eu não quero que você saia daqui e deita lá no chão ali e abraça. Eu te amo, terra, a árvore, eu te adoro. Como você, não quero que você se torne esse tipo de gente que adora as coisas que Deus criou. Como você falasse, Deus está em todos os lugares, Thiago. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, ó. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus, essa planta aqui é Deus, essa pedra aqui é Deus, ó Deus ali, a Deus na... Não, Deus não é as coisas criadas. Inclusive, quando Ele diz, haja, fica bem claro de que as coisas não são Deus. Deus é outra categoria. Deus é um ser poderoso, eterno, Ele é aquele que diz e as coisas passam a existir. Então a gente está falando de outra, tudo que nós enxergamos e até o que não enxergamos é criação de Deus. No entanto, você não precisa desprezar essas coisas. Você pode sim dar um abraço na árvore lá e falar assim, minha amiga, nós vamos cultuar juntos aqui o Deus que nos criou. Você do seu jeito, balançando suas folhas aí, e eu tenho voz para isso, posso estender as mãos para isso. Você pode ver sentido nas coisas, porque é isso. A criação, ela sabe que a obra de Jesus, e isso foi tão fundamental, não vou delongar muito. Quando eu percebi, você lê Colossenses, por exemplo, que aquilo que Jesus faz naquela cruz não afeta somente a humanidade, mas toda a criação, eu comecei a pensar, eu falei, que coisa extraordinária. A cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo, ele ultrapassa aquilo que eu imaginava. Eu pensei que só os seres humanos seriam beneficiados por aquilo. Não. O sangue de Jesus é o fundamento para esse novo mundo que Ele está criando. Pessoas e coisas e seres, todos transformados. Aí, isso daria boas conversas, hein? Num acampamento aí, na roça, começar a conversar sobre as coisas, né? Você fala, meu Deus, que Deus vai fazer tudo mesmo, Thiago? Eu estou achando que vai, viu? Muita coisa, pelo menos, né? E a gente vai ser surpreendido com uma nova realidade. Se eu te fizesse uma pergunta essa noite, né? O que você faria nesse novo mundo? Você que se preparou para ficar vagando nos céus como um fantasma, imagine só se o que te esperasse nessa nova realidade fosse material, visível, cor, sabor. Imagine se essas coisas fossem possíveis. O que você faria? Se fosse possível fazer novas canções, se organizar, desenvolver vida nessa nova criação, o que você faria? De maneira que isso fosse uma expressão do seu louvor e da sua adoração ao Deus Criador e agora, pelo Evangelho, Redentor de todas as coisas, né? Essas pessoas estão conhecendo o Deus Criador, nós conhecemos Ele agora como o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que naquela cruz nos garante um novo futuro, uma nova realidade. Está vendo? Nós não estamos querendo dizer aqui, queremos ir profundo, como Deus criou todas as coisas, o fundamento, a molécula, isso aí a ciência pode nos explicar, ou pode fazer muitas teorias de como Deus fez isso. Nós estamos querendo descobrir como Deus transformou esse mundo num lar. E agora, no próximo domingo,
nós vamos ver como Deus vai colocar o quê? Uma pessoa para morar aqui, uma pessoa para cuidar, e dar para essa pessoa a capacidade de transformar esse lugar, tornar mais aconchegante. É o pano de mesa que a gente coloca ali para enfeitar, é a luzinha que você coloca ali para dar um charme a mais. São essas atribuições que Deus vai dando para o ser humano, questão aí para o nosso próximo domingo.